Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica, programa voltado ao conhecimento e particularidades do mundo jurídico, suas manifestações aos fóruns, conhecimentos e julgamentos. E hoje, senhor, nós vamos voltar a casos polêmicos que rodearam Lajeado, em que muitas vezes pessoas fizeram parte, e que Lajeado é uma cidade que cresce muito, e via de regra, toda cidade que cresce muito, existe também aqueles que combatem o bom cidadão, que são os crimes. Bom, acompanhei há muitos anos a intensidade de crimes e delitos que ocorrem em nossa cidade, e nos dias, principalmente nessa semana que passou, na outra semana, eu vi uma reportagem no Jornal Informativo dando conta que um dos executores que teria matado um casal há muito tempo em nossa cidade, eu não vou citar o nome, de Olarias, foi morto. E não existe hoje quem, pelo menos até o fechamento desse programa, não tinha a autoria daquele que teria matado esse casal, o casal trabalhadores, casal, gente muito querida e que foi dilapidada na sua essência e carretando a sua morte. Lajeado é uma cidade que, sempre digo quando eu converso com pessoas do meio, que Lajeado é uma cidade que existe muitos criminosos, e eu digo muitos criminosos, muitas vezes nem vêm de Lajeado. Pessoas que vêm de outras cidades a fazer o cometimento de crimes aqui em nossa cidade. Por que se comete crime hoje e por que existe essa intensidade de crimes em Lajeado? Eu vejo que Lajeado se reportou de dois grandes momentos, né? O primeiro grande momento foi a entrada dessa droga maldita que foi o crack, que fez com que a banalização e a necessidade dessa droga impusesse a morte de outros para o conseguir daquele infeliz que precisa ou é doente dessa droga. E no meu entendimento, e não só em Lajeado, mas sim nas cidades grandes, me parece que existia um vácuo de entendimento de como fazer a defesa e análise desse crime. Há dias atrás nós estávamos falando, participei do júri em Porto Alegre, e quando um juiz disse que deveria existir um tipo penal dando conta daquele que mata em razão da droga e que vive em razão da droga como matador de outras pessoas. E eu concordo com isso. Eu acho que deveria existir um tipo penal que não fosse nem a júri, que fosse reportado na própria lei do tóxico, aquele que mata em nome da droga. Porém, aquele que mata em nome da droga, existe várias condições subjetivas. Primeiro, aquele que mata em nome da droga é o viciado. E aquele que entrega a droga para o viciado é que deve ser combatido de todas as formas. Mas vamos falar no primeiro momento aquele o viciado. Todo mundo sabe que o crack é uma droga de alto potencial nocivo à pessoa. No momento em que a pessoa absorve, justamente por ser o escarro da cocaína, de ser um produto que é o resto do resto da cocaína, e vem endossado com produtos mais nocivos ainda, muitas vezes, eu não vou dizer, entre aspas, produtos químicos que tu exalando pode morrer, mas é o que de fato acontece, ela faz com que aquela pessoa que absorva naquele momento se transforme num outro indivíduo. Então eu vejo que no momento que nós estamos falando de uma pessoa que tem o potencial das drogas já em seu corpo, nós vemos uma pessoa doente, uma pessoa que não tem uma condução de fazer seus atos, uma pessoa que inclusive quando de um homicídio não sabe, no meu entendimento, está fazendo. Porém, uma pessoa que mata dentro desse contexto da droga, pelo simples prazer de ter a droga, deve ser penalizado com as posições duras da lei. No entanto, eu vejo que a população, diante desse quadro, e digo principalmente das autoridades judiciais e das autoridades investigativas, devem dar uma atenção, e aí eu vejo um ponto de interrogação nos crimes que em Lajeado se transformaram quase insolúveis. E creio eu que se transformaram insolúveis justamente porque não teve um apoio direto da sociedade nessa solução. E o que no meu entendimento seria um apoio direto? Muitas pessoas sabem quando acontece um crime dessa natureza, porque geralmente o dependente químico e geralmente o viciado,
ele faz a participar do mundo obscuro. O mundo obscuro esse, senhores, que eu digo, é aquele mundo na qual, observe, é feito na escuridão. Você dificilmente vê um drogado, você dificilmente vê um dependente químico apenas com a natureza de fazer o seu vício publicamente ou claro. Não. Geralmente o viciado, e geralmente aquele que faz a venda, ele faz escondido. Ele faz justamente sem ter uma noção, né, do que faz o mal da sociedade. E eu reportava ao programa passado, dando conta de que os crimes contra a saúde pública são os produtos alimentícios, são muitas vezes uma lata de leite, um refrigerante mal elaborado, uma grande indústria, uma multinacional, seja ela que for, mas o crime contra a saúde pública também é o tráfico de drogas e também é o nosso jovem que está sendo amonestado, está sendo atingido por uma doença que eu entendo quase já uma pandemia. Eu tive passando, e a gente conhece a cidade de Lajeado, a gente passa nos lugares assim, até nível que antes nós podíamos andar, que era a ciclovia, e nós passamos lá perto do Trivale, o antigo Trivale, e nós vemos que ali existe centenas de viciados, fazendo que seja um mundo à parte. E esse mundo à parte é que nós temos que começar a analisar. E eu digo começar a analisar, senhores, pelo simples fato de que nós não podemos permitir que mais jovens entrem dentro desse contexto. E aí vai, digamos assim, a minha contribuição de um pequeno conhecimento que a gente tem do dia a dia, é que deve ser colocado em Lajeado, e aí a gente já faz digamos, uma mudança do padrão de tecnologia que pode nos ajudar no combate ao crime, que seriam as câmeras. Entendo que as câmeras de vigilância, né, que são pontos hoje já distribuídos na cidade de Novo Hamburgo, na São Leopoldo, mesmo em Porto Alegre, essas câmeras de vigilância devem ser colocadas na cidade de Lajeado. Por quê? Porque Lajeado é uma cidade com um impulso econômico muito forte. Você vê que Lajeado já é uma cidade com uma arrecadação de impostos a nível de quase uma cidade média para grande. Nós temos que botar essas câmeras nos lugares onde realmente se faz necessária a proteção do município. E já dizia algum dos entrevistados meus que quando bate na questão de saúde, segurança e principalmente na saúde pública com relação a viciados, geralmente sobra para o município. Não entendo que o município deva ser o responsável direto pela assumição, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o município deve dar, no mínimo, critérios mínimo de segurança aos jovens e à nossa população. E eu vejo que a relação custo-benefício das câmeras de vigilância que vai ser oferecido para a brigada, se acontecer, é de suma importância. E da mesma forma, sendo de suma importância, existem estudos de uma redução total do crime quando se colocado uma câmera no local onde se fazia muito crime. É óbvio, o criminoso e o bandido como tal não quer se fazer presente naquele momento, principalmente quando tem uma câmera. Então, diante disso, eu peço para vocês, telespectadores, nas próximas eleições, vamos postar aos nossos representantes de que é necessário essas câmeras, pelo menos no sentido de ver o bandido que comete. Em Porto Alegre foi instalado da mesma forma no conjunto da Brigada Militar, principalmente nos órgãos de inteligência, e esse monitoramento feito da Brigada Militar é no próprio setor, ou seja, nós temos um brigadiano que pode controlar dezenas de câmeras, dando inclusive vazão a que a própria Brigada se proteja e vá ao ataque de outros criminosos, deixando uma câmera cuidando de vazões de crimes. Mas em Porto Alegre aconteceu, que se não me falha a memória, no bairro Rua Berta, foi colocado um áudio de onde eram disparados tiros. E ali ficou como fonte de controlador os disparos de tiros. Não que Lajeado tenha que ter necessidade de áudio ou de captação de áudio para buscar, mas se necessário for, por que não implementar?